Seja muito bem-vindo. Portanto, o professor Pedro Góis é doutor em Sociologia pela Universidade de Coimbra em 2011, é atualmente professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, foi até 2015 docente da Universidade do Porto, onde lecionou disciplinas das áreas de Sociologia, Metodologias da Investigação e Comunicação. É investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, laboratório associado onde tem investigado na área das migrações internacionais. Nos últimos anos tem sido consultor de várias agências e instituições nacionais e internacionais na área das migrações. Tem vários livros e numerosos artigos publicados sobre imigração e imigração em Portugal e ou na Europa, sobre imigração cabo-verdiana, ucraniana e imigração brasileira. E vou apenas destacar a última publicação, A Diáspora Lusitana Contemporânea, Associações e outras redes sociais na imigração portuguesa, publicada na revista interdisciplinar de Mobilidade Humana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Seria muito mais prazeroso estar convosco ao vivo, mas ainda assim, à distância, é uma oportunidade para ver os vossos rostos e ouvir as vossas vozes e dizer como para nós que estudamos migrações é muito importante este contacto direto com aqueles que vivem as histórias que nós acabamos por trabalhar ao longo do tempo. O tema que hoje nos lançaram foi um grande desafio para mim, porque, primeiro que tudo, não sou historiador e, portanto, não tendo a olhar muito para trás, fazendo uma sociologia do presente, tendo muito a olhar para o que está a acontecer no momento em que o estamos a viver, embora não seja possível conhecer o presente sem, obviamente, irmos lá atrás um pouco e reconhecermos quais são as raízes que nos prendem para a realidade que hoje vamos desenvolvendo. E por isso, quando me pediram um título, o meu título foi O Futuro Começou Aqui, Imigração, Emigração e Retorno no Portugal pós-25 de Abril. Embora a minha ambição seja trabalhar os fluxos migratórios do hoje, muitas vezes nos trabalhos que fazemos recuamos pelo menos ao século XIX para explicar o que é a imigração atual e para compreendermos o que é hoje a diáspora portuguesa e a forma como ela foi sendo construída ao longo destas últimas, talvez, 15 a 20 décadas, porque é disso que estamos a falar. E percebemos hoje que, no caso português, a influência da emigração é não incomensurável, ela é possível de ser medida, mas pelo menos não conseguimos perceber nesta influência da imigração a sua real importância, o seu real valor. A história portuguesa é muito omissa quanto à história da imigração e, na verdade, na maior parte dos setores da sociedade em Portugal, esse reconhecimento também não é o reconhecimento que seria devido. E eu acho que tem muito a ver com a forma como não conseguimos ainda comunicar essa importância e a importância dessa diáspora. Como foi dito na minha apresentação, que aliás tenho que mudar essa nota da apresentação porque ela está muito extensa e na verdade não é necessário tanto para explicar aquilo que fazemos. É dito que eu trabalho as migrações em diferentes áreas e na verdade também com diferentes realidades. Portugal, Brasil, Cabo Verde, mas também mais recentemente outros países fazem parte do estudo com que vamos trabalhando as migrações, o que nos obriga a olhar para as especificidades da migração portuguesa por comparação com outras e destacar as suas idiosincrasias. Como eu estava a dizer, é talvez impossível pensarmos Portugal contemporâneo sem abordarmos a ideia da emigração. Não existe um Portugal sem percebermos o que é que foi a emigração do século XIX e do século XX, e não é possível trabalharmos a nossa ideia do Portugal contemporâneo sem pensarmos o que é a imigração, pelo menos desde os anos 60, em sucessivas vagas, e também o que é que essa imigração alterou na nossa emigração. A forma como os fluxos que fomos recebendo em Portugal continental se incorporaram em boa parte na emigração portuguesa e fazem hoje parte
destes fluxos migratórios que estão fora do país. A primeira ideia é que Portugal é, já dizia Magalhães Godinho, um país estruturalmente de imigração. E esta lógica não parece alterar-se, nem parece que possamos, antecipando o futuro, pensar que ela vai ser modificada. Portugal é estruturalmente um país muito aberto ao exterior e onde os portugueses, maioritariamente por questões laborais ou questões profissionais, saem do país à procura de novas oportunidades. E o grande volume de imigração que temos desde o século XIX é um volume de imigração laboral. E, dadas as circunstâncias económicas do país, sobretudo na sua inserção global por comparação com outros, não é expectável que isto se altere nos próximos tempos. É expectável que esta estrutura que é a imigração se mantenha ativa para as próximas gerações. Tivemos vários momentos no passado, não vos vou estar aqui a amassar com a história da nossa imigração, mas tivemos vários momentos no passado em que estes volumes foram muito significativos e alteraram toda a dinâmica da sociedade portuguesa. Atualmente estaremos num momento em que ele talvez não atinja valores tão elevados como atingiu há alguns anos atrás, mas é evidente para todos nós, especialmente para vocês que estão na imigração, que este é um volume contínuo. Há continuamente gente a chegar, há continuamente gente a voltar para Portugal num movimento de retorno, há gente a fazer percursos circulares, um tempo fora, um tempo no país, mas evidentemente percebemos que a migração não acabou, nem acaba mesmo nos momentos em que a economia portuguesa é mais pujante. Ela talvez diminua, mas de facto ela não tende a acabar. Com isto, o que nós percebemos é que temos um grande desconhecimento destes dados, ou seja, nós temos consciência todos os que estamos aqui neste ecrã que este fenómeno é um fenómeno contínuo, mas quando nos pedem, então contabilizem lá quantos são, nenhum de nós consegue dizer verdadeiramente. Há alguns dados muito objetivos que nos permitem perceber a importância desta realidade. E a realidade é maior do que estes números que eu vou falar agora, mas estes já seriam suficientes para que nós tivéssemos que retificar o nosso olhar com a imigração. Por exemplo, este ano saíram já os dados preliminares do censo e sabemos que a população portuguesa diminuiu e temos hoje 10 milhões e 350 mil, grosso modo, portugueses a residir, ou cidadãos, não necessariamente portugueses, a residirem em Portugal, e temos, à data de janeiro deste ano, 1,3 milhões de portugueses recenseados no estrangeiro, ou seja, com um cartão de eleitor ativo no estrangeiro. Ou seja, se não tivéssemos outros valores, e de facto podemos ir à procura de outros, 13% da população que poderia votar em Portugal está fora do país. E este número é um número que fica muito aquém da realidade, porque muitos portugueses não estão registados, não atualizam os seus dados, mas ainda assim 13% já era um número bastante significativo para que esta atenção pudesse ser alterada e pudéssemos reconfigurar aquilo que nós percebemos do que é a nossa imigração atual. Reparem que nestes 1,3 estarão apenas uma ínfima parte dos lusodescendentes que nos trazem aqui, porque muitos deles ou não têm a nacionalidade portuguesa, ou tendo a nacionalidade portuguesa não têm os seus documentos de identificação necessariamente atualizados. Portanto, este número cresceria por si só pela inércia que era incluir os lusodescendentes cidadãos e cresceria muito mais se nós incluíssemos aqui os lusodescendentes que têm direito à nacionalidade portuguesa por via das alterações sucessivas da lei da nacionalidade, mas que não fizeram ainda sequer o pedido de registro para essa nacionalidade. Portanto, este número cresceria para valores muito maiores do que estes 1,3 milhões de portugueses recenseados. Onde é que eles estão? Bem, os que estão mais recenseados, os que têm o cartão de eleitor, os que têm os seus documentos atualizados, fazem parte, o que me parece também expectável,
das gerações mais recentes que saíram do país. Portanto, as gerações mais recentes que migraram em grande parte para países europeus são aqueles que têm os seus documentos mais atualizados. Dentro destes, ainda os mais atualizados dos atualizados, via do Brexit e dos riscos que corriam de não terem a sua documentação em dia, fizeram esses pedidos nos últimos anos para que crescesse de alguma forma a sua estratégia de saída, se alguma coisa corresse mal, poderem regressar. Há outros países onde temos muita dificuldade em perceber a realidade. Um caso que eu estudei nos últimos tempos é o caso dos portugueses na Venezuela, onde não apenas as estruturas estatais venezuelanas têm muito pouca capacidade de resposta aos pedidos dos nossos imigrantes e dos seus descendentes, como Portugal também não alterou significativamente a sua presença no território por via da incorporação de novos funcionários para responder a esta crise que todos conhecemos que está a acontecer na Venezuela. Portanto, quando olhamos agora para o mapa de saídas, percebemos que a Europa tem sido o grande espaço de saída dos últimos anos dos portugueses, em migrações temporárias, circulares, mais permanentes, mais longas, muitas vezes alterando os destinos e circulando entre países no interior da União Europeia, aproveitando, na verdade, aquilo que nós definimos como um mercado de trabalho comum e, portanto, fazendo aquilo que era expectável ser feito quando foi definida essa realidade, mas que ainda assim são considerados imigrantes e também, como percebemos com o Brexit, cuja situação se pode alterar no futuro. E, portanto, que implica agora que temos esta constatação de que a realidade não é imóvel, uma maior atenção nestes cidadãos que saíram, alguns deles há décadas, alguns apenas esta noite, mas que vivem, de facto, nestes países e nos quais nós temos que de facto, lhes dedicar algum cuidado para que possamos contar com eles como parte da comunidade nacional. Há outros casos que são muito mais ambíguos e nos quais nós temos também que refletir, como sejam os casos das migrações que aconteceram, grosso modo, há 10 anos, com a crise económico-financeira, e que se dirigiram para o hemisfério sul, que foram à procura de destinos como o Brasil, como Angola, como Moçambique. Muitos deles regressaram por via das crises económicas que esses países sofreram em momentos sucessivos, mas muitos deles ficaram e, portanto, estão nestes países, mas são socialmente invisíveis para nós. Quando é que nós notamos a sua presença? Em fenómenos, em acontecimentos que se tornam mediáticos. A crise de Cabo Delgado, descobrimos que havia portugueses a trabalhar em Cabo Delgado. As cheias ou os fenómenos atmosféricos do norte de Moçambique, e de repente havia a presença de um grande número de portugueses nessas áreas que não estavam sequer registados nos nossos consulados e, portanto, não havia um registro da sua presença. No Brasil, os acontecimentos recentes, mas também aqueles que é possível perspectivar para o futuro, fazem-nos também ter a certeza de que é necessária uma maior atenção sobre estes portugueses e sobre as suas necessidades particulares. Por exemplo, no caso do Brasil, temos uma comunidade muito envelhecida, que necessita de uma aproximação específica em termos de cuidados consulares que, com toda a sinceridade, não conseguimos ainda preencher na sua totalidade. Também queria falar um bocadinho da imigração e do que aconteceu a Portugal com a imigração. Desde os anos 80 começámos a receber progressivamente maior número de imigrantes, inicialmente vindos da CPLP, genericamente, dos PALOP e do Brasil, mas pouco a pouco fomos acrescentando variedade às populações que acolhemos. E elas são hoje muito diversas. Virtualmente, temos em Portugal imigrantes de todos os países do mundo. E, portanto, temos em Portugal a presença de uma comunidade muito dispersa, muito global. Tal como os portugueses se dispersaram muito, Portugal também acolhe uma diversidade muito grande de nacionalidades. Só que, por via da nossa lei de nacionalidade,
ao final de alguns anos, muitos destes imigrantes tornam-se portugueses. E muitos destes imigrantes tornam-se sequencialmente, no momento mais ou menos posterior, eles ou os seus descendentes tornam-se emigrantes portugueses. E por isso hoje encontramos em países como o Reino Unido, como os Estados Unidos, mas também em França, muitos portugueses que não nasceram aqui, mas que também não nasceram na diáspora. Nasceram em países como Angola, cada vez mais como o Brasil, nasceram em Goa, e são ainda o resultado do nosso período pós-colonial muito, muito recente, ou nasceram em países como a Síria. Sim, porque vários dos imigrantes que nós recebemos da Síria há uns anos atrás são hoje já portugueses, têm um passaporte português e vão incorporar-se na nossa diáspora. Na verdade, eles vão fazer parte, estatisticamente, da diáspora portuguesa ou dos nacionais portugueses residentes no estrangeiro, mas não vão necessariamente contactar com as nossas comunidades imigrantes. E aqui nós temos um eixo que eu também queria trazer à vossa população, que é a diversidade desta nossa diáspora. Como foi anunciado pela Isabel, penso eu, nós realizámos recentemente um estudo sobre as associações portuguesas no exterior, onde obtivemos dados de mais de 3.500 associações portuguesas. Então, a nossa diáspora é uma diáspora muito diversa, muito dinâmica e, ao contrário do que poderíamos pensar, até muito associativa. Associa-se muito nos locais onde está, mas as associações são muito diversas. Elas são as tradicionais associações portuguesas, ligadas à igreja, ligadas a grupos de folclore, ligados a pequenos bairros, ligados aos locais de infância, ligados a Portugal de uma maneira geral, mas também são hoje a Associação dos Portugueses Banqueiros no mundo, a Associação dos Portugueses Economistas em Londres, a Associação dos Médicos Dentistas Portugueses no Reino Unido, a Associação dos Estudantes Portugueses de Oxford, a Associação dos Cientistas Portugueses no Reino Unido, em França e em tantos outros países. Elas são muito diferentes e muito diversas. E talvez esse seja uma das memórias que eu gostava de guardar para o futuro, que é a necessidade de colarmos um pouco essa diversidade. Nós não conseguimos hoje, olhando para os destinos principais da imigração portuguesa, encontrar pontos de reunião da comunidade portuguesa nesses países. Não é o Estado, porque a embaixada ou os consulados não têm esse papel, portanto não o fazem muitas vezes. Já não são as tradicionais associações, porque muitos portugueses já não as frequentam. É, aliás, possível de traçar uma história da emigração, percebendo a história das associações e vendo os locais onde os portugueses tiveram associações, e elas pouco a pouco vão definhando até que acabam por fechar à medida que os portugueses regressam, envelhecem ou morrem. E, portanto, há aqui todo um conjunto de observações que é possível fazer, mas é possível vermos também o potencial desta diversidade. O potencial desta diversidade que faz com que tenhamos gerações diferentes, migrantes qualificados com imigrantes menos qualificados, experiência de muitos anos de imigração nos locais e recém-chegados, que tenhamos portugueses do continente, portugueses da Madeira, portugueses dos Açores, por vezes separados, por vezes reunidos, mas cada vez mais também portugueses do Brasil ou portugueses de Cabo Verde, que frequentam os mesmos espaços, que frequentam as mesmas realidades, que vivem as mesmas realidades. Vários dos dualismos que estão presentes em Portugal e com os quais nós caracterizamos a sociedade esbatem-se no destino. Em Paris não há imigrantes do interior ou do litoral. Em Paris não há imigrantes urbanos e imigrantes rurais. Em Paris há portugueses que se juntam por outras características. Mas ainda há esta dissociação entre os portugueses que nasceram aqui e os portugueses que não nasceram aqui. E dentro destes, os lusodescendentes, os que nasceram já fora de Portugal, ou os novos nacionais portugueses e os seus descendentes, aqueles que, nascendo em Portugal, ainda não são integrados pelas comunidades expatriadas como fazendo parte do grupo português. Eu vejo aqui muitos rostos à minha frente,
mas ainda não vejo portugueses de cor a participar nestes eventos. E Portugal não é um país a branco, é um país multicolor, com várias cores, mas os portugueses de cor ainda têm muita dificuldade em participar neste tipo de organizações. E a culpa é provavelmente de todos nós, que não deixamos a porta suficientemente aberta para permitir que todos possam entrar. Emanuel seguramente que estará em breve a dizer-me que eu tenho que acabar, mas dizer aqui algumas ideias que eu trouxe das pessoas que falaram antes de mim. Em primeiro lugar, esta ideia da língua portuguesa como língua de herança. É uma ideia muito interessante e também muito bonita. O português como língua de herança é algo que devemos sublinhar nesta nossa capacidade de a mantermos ativa, ainda que em territórios onde falar português no cotidiano não faça parte dos nossos hábitos. Mas há outras realidades que depois fui associando aqui como herança. A ideia da cultura portuguesa como herança é uma realidade que nós temos que talvez trabalhar mais. Perceber o que é a cultura portuguesa e o que é que ela faz por nós quando estamos fora daqui. E na cultura incluímos, obviamente, a literatura de que falaram, mas incluímos também a gastronomia, a forma como nós podemos trabalhar a gastronomia quando estamos fora do país. Obviamente, tudo o que é ligado ao que é produzido aqui e que é exportável faz sentido para mim como fazendo parte desta cultura de herança. Mas estou também a pensar na música, estou também a pensar em várias realidades e também nesta nossa maneira de estar no mundo, que é de conseguirmos com facilidade, sem esquecer as raízes, ligar-nos a outras realidades e fazermos dessas outras realidades partes também de nós. E por último, esta ideia da nacionalidade como herança. O passaporte português hoje é um dos passaportes mais poderosos do mundo. Permite entrar em mais de 160 países sem necessidade de visto. Isto que já foi percebido pelos imigrantes que vêm para Portugal, não foi ainda percebido pelos portugueses que estão fora do país. O passaporte português permite viajar para os Estados Unidos sem precisarmos de visto. Permite viajar dentro de um conjunto de países da União Europeia sem sequer termos que mostrar o passaporte. Permite viajar para sul por muitos países, mas permite também que em caso de grandes crises humanitárias sejamos dos primeiros a embarcar num qualquer C-130 que saia do Afeganistão. O passaporte português é algo importante e, portanto, devemos transmiti-lo aos nossos filhos, aos nossos netos, para que possamos, de facto, perceber a sua importância funcional, para além da sua importância identitária. Depois, outra ideia que eu queria falar aqui é a ideia da política. A política faz muito pouco parte dos portugueses que vivem fora do país, também cada vez menos faz parte dos portugueses que estão em Portugal. Mas não há outra forma de exercer a sua voz na política que não seja através do voto, que é a primeira forma que todos nós temos para exercer. E, portanto, quando há eleições, importa votar. Importa, obviamente, participar em todo o processo eleitoral, mas importa votar. Porque se estes 1,3 milhões de portugueses votassem nas eleições quando a elas podem ocorrer, em quem quiserem, não importa aqui, se exercessem o seu direito, a voz passava a ser mais forte e passava a ser mais ouvida. Porque os políticos reagem a este estímulo que é o voto. E é importante, por isso, estimular a participação dos portugueses nas eleições em que podem participar. Quando de início eu vos disse que o meu título era O Futuro Começou Aqui, eu queria, de facto, sublinhar a importância que a imigração tem, que a imigração teve e que a imigração terá. Assim saibamos, em conjunto, mas também em conjunto com os que não estão ainda aqui, mas que ouviram as nossas vozes no futuro, trazer para o debate essas vozes da imigração.
que nos trazem, de facto, realidades muito distintas, mas que, como eu vos disse de início, nos permitem mudar. Quando vocês veem o comboio que chega a Santa Apolónia em 1974 e que traz toda aquela gente que estava exilada, não é aquela gente que importa, são as ideias que traziam, que importam para todos nós. E essa metáfora do comboio a chegar com novas ideias, e obviamente com pessoas que estavam exiladas, é hoje cotidiana. Ela acontece-nos todos os dias. Há pessoas que trazem novas ideias para novos produtos, que trazem novas ideias para a universidade, que trazem novas ideias para a sociedade civil. Não vêm de comboio, viram de avião, viram nos seus carros. Trazem, obviamente, economia para os países, para os pequenos países para onde vêm, que são as suas pequenas aldeias, e reestruturam toda uma economia local que sem eles não era possível. E no último ano e meio percebemos muito bem como é que sem essa imigração se altera uma boa parte do nosso país. E, portanto, o futuro já começou de certeza, e a imigração portuguesa faz seguramente parte desse futuro e devemos refletir sobre ela para percebermos de que forma é que nós podemos ajudar quem está fora a participar na nossa vida coletiva. Obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. Foi uma reflexão bastante aprofundada sobre essa questão da diversidade da imigração e também da importância, tanto no passado como no futuro. Eu vou abrir, portanto, para 5 minutos de discussão, de debate. Quem quiser intervir pode abrir o microfone. Eu queria agradecer naturalmente ao Pedro Góis, que é uma das figuras, um dos melhores conhecedores do fenómeno migratório português. Eu não estou a dizer aqui, reconheço, e foi uma das pessoas que eu pensei, como sabem, os organizadores, de convidar. Portanto, com tudo o que têm a fazer, muito, muito obrigada. Todos sabemos que hoje é muito difícil falar e dizer coisas novas sobre a migração portuguesa. Com maior ou menor profundidade, ela tem sido muito abordada, muitas vezes superficialmente, mas o que não há dúvida é que tem sido abordada. Eu acho que, contrariamente a estas abordagens ligeiras, esta foi uma abordagem profunda e inovadora que trouxe ideias novas. Portanto, eu estou muito, muito agradecida ao Pedro e felicito-nos por termos ouvido. Eu gostaria imenso que os presentes pudessem pôr perguntas a alguém que certamente responderá de uma forma nova e inovadora. Agradeço desde já as perguntas que surgirem. Olá, eu queria agradecer o Pedro. Eu nasci em França e nunca quis votar, justamente porque eu sempre pensei que votar é uma falta de respeito para o povo português que vive em Portugal. Eu vivo em França, pago os meus impostos em França, então é o meu dever de votar em França e não em Portugal. E é por respeito que nunca fiz. E é verdade que o senhor Pedro quase convenceu-me de fazê-lo. Então, obrigada. Uma pergunta e também um comentário ao Dr. Pedro Cois. No que diz respeito ao impacto que o voto dos imigrantes teria, ao efeito que isso teria nos políticos, é evidente, mas é uma pescadinha a morder-se o rabo, no fundo, porque os portugueses votarão mais, os portugueses de fora votarão mais, se os políticos os deixarem votar. Eu acho que a participação dos portugueses no estrangeiro já é grande, sem querer gerar uma polémica com isso, já que há portugueses que moram a 9.000 quilómetros da mesa de voto e, portanto, ir votar nestas condições é completamente impossível. E se nós tivermos isto em conta, se calhar a participação ela não é assim tão má. Mas ela devia ser maior de facto, mas ela só será maior se os políticos deixarem, e como se os políticos só deixariam se houvesse uma maior pressão no voto, então andamos aqui e não conseguimos resolver esta questão. Esta é apenas, portanto, um comentário. Mas a minha pergunta, portanto, era mais sobre a tua dupla nacionalidade. E gostava de, portanto, entender se há algum trabalho sobre a dupla identidade ou se há alguma
estudo, ou se tem algum comentário. Não sei se agora em poucos minutos pode portanto, abordar esta questão, mas eu gostava de perceber melhor se conhece e se tem em conta o número de portugueses ou não, ou de outros que depois adquiriram, portanto, a nacionalidade portuguesa. Era se calhar um dado interessante a trazer a esta conversa. Muito Obrigado. bem, muito obrigado. Quanto à pescadinha de rabo na boca, tem toda a razão, mas a única forma de acabarmos com isso é separar o rabo da boca e, portanto, alguém tem que dar esse passo. E parece-me que todos vocês já ouviram a expressão de que quando se sai, vota-se com os pés. Agora é a altura de voltar a votar da maneira tradicional e, portanto, participar mais, mesmo influenciando, e eu sei que é um processo que está em curso e por isso o futuro será mais interessante, influenciando questões como o voto eletrónico, como outras possibilidades não presenciais de voto que potenciem esta diversidade. O meu ponto na questão eleitoral é que não se vai alterar substancialmente o número de portugueses no estrangeiro nas próximas décadas. Eles são mais de 10% os registados já da população portuguesa e nós não podemos deitar fora 10% dos portugueses dizendo que não tem importância o vosso voto. Tem, obviamente, importância, seja qual for, porque nos ajudarão a percorrer outros caminhos, também com a vossa experiência, com aquilo que aprenderam fora. E é certo que estamos em mudanças lentas, mas estamos a mudar. O que eu quero é ver essas mudanças acelerar, porque acho que o contributo que podem dar para o debate, para as ideias, mas também para as questões políticas internas, é tão interessante como o que aconteceu quando foi o 25 de Abril e regressaram as pessoas que estavam fora. Porque se na altura tínhamos muitos exilados políticos, hoje temos muita gente que saiu devido a questões laborais ou de carreira e que obviamente nos podem ajudar também cá a recuperar esse atraso na organização de recursos humanos, na organização empresarial, até na própria organização política. E agora a segunda questão da dupla nacionalidade. Nós temos dados sobre a segunda nacionalidade da maior parte dos que obtêm essa nacionalidade em Portugal. E a maior parte dos cidadãos que obtêm a nacionalidade em Portugal, estrangeiros que aqui residem, mantêm a sua nacionalidade de origem. Portanto, sabemos quantos são esses, e são centenas de milhares ao longo dos últimos anos. Nos portugueses no estrangeiro não temos tanto essa noção. Primeiro, porque há países que não autorizam uma dupla nacionalidade e, portanto, muitos portugueses escondem a sua nacionalidade portuguesa quando estão nesses países. Muitas vezes até países como o Brasil, por exemplo, obrigavam a entregar o passaporte português, mas não impediam os portugueses de depois pedirem um novo passaporte quando viessem a Portugal, e muitos fizeram-no mantendo a dupla nacionalidade. Há, de facto, aqui alguns estudos parcelares que foram feitos em alguns países, sobretudo europeus e nos Estados Unidos. Não temos uma visão de conjunto, mas nós não temos uma visão de conjunto sobre a imigração portuguesa e os seus descendentes, porque as estatísticas são muito diversas. Eu vejo aqui rostos da Suíça. A Suíça tem um conjunto de registros incrível, mas quando comparamos com Angola ou mesmo com o Brasil, onde também há grandes comunidades, são de facto semelhantes e, portanto, os dados não têm a mesma validade, não os conseguimos trabalhar com os mesmos critérios. Agora, se virem esta dispersão pelo mundo, percebem que temos sempre estimativas. A única forma de deixarmos de ter essas estimativas era os portugueses e os luso-descendentes que têm nacionalidade estarem registados numa qualquer entidade. E isso também é possível. Por exemplo, o Brasil tem o voto obrigatório. Portanto, quem está fora do Brasil é obrigado a votar, ou não votando tem uma coima. Ela é muito pequena, mas mesmo esta coima muito pequena obriga, numa renovação de um documento de identificação, a dizer presente. E, portanto, voltar ao registro inicial. Eu não defendo o voto obrigatório, mas há estratégias que vários países seguem. Os Estados Unidos, por exemplo, estão a começar a pensar numa estrutura fiscal para a diáspora. Os Estados Unidos têm uma grande diáspora, embora seja pouco falada. E, portanto, obrigar os seus imigrantes a pagarem um imposto nos Estados Unidos ou a declararem os seus rendimentos nos Estados Unidos se quiserem manter a cidadania norte-americana.
Portanto, eu creio que é um debate que temos que fazer, ou seja, eu não tenho nenhuma certeza como é que podemos manter essa vinculação, mas tenho a certeza que é um debate que urge fazer num país como Portugal, que tem uma das grandes diásporas europeias e cujos efeitos, por via da nossa lei de nacionalidade, se fazem sentir até 4 gerações depois. Portanto, estamos a falar dos efeitos da geração que partiu para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, ainda hoje a sentirem-se no nosso dia-a-dia. E dou-lhe um exemplo para terminar. Nós temos na Universidade de Coimbra um conjunto muito grande de cidadãos brasileiros que são portugueses, porque obtiveram a sua nacionalidade antes de vir e pagam uma propina igual à dos cidadãos nacionais. E depois temos todo um conjunto de cidadãos brasileiros que não obtiveram ainda a nacionalidade portuguesa e que pagam 7 vezes mais propinas. Portanto, o passaporte faz toda a diferença no nosso dia-a-dia. E temos as reivindicações de todas estas pessoas, porque a interpretação tem sido que se entrou como estudante internacional, paga propinas de estudante internacional até ao fim, mesmo que obtenha a sua cidadania no decorrer da sua formatura. E estas pessoas são muitas vezes bisnetos portugueses que foram para o Brasil e onde a lei obrigava a que as gerações que o antecedem a obterem também a nacionalidade, isto demora tempo. E portanto, temos este efeito no tempo. Todos estes têm, obviamente, dupla nacionalidade. Quando estão em Portugal deviam ser portugueses, mas continuam a ser estrangeiros. E, portanto, há aqui todo um conjunto de condições que nos levariam longe, mas que a pescadinha no rabo, na boca, não nos ajuda. Temos que deslaçar e voltar ao início.